Sejam muito bem-vindos a mais um episódio, não, infelizmente, ao último episódio do Edscast. Meu nome é Fernando Quilici, como vocês podem ver, estou solo aqui hoje. Infelizmente, meu grande amigo Rafael Fink foi expulso do Edscast. Brincadeira, mentira. Mas o que não é mentira é que o Rafael Fink não faz mais parte do Edscast. E esse é um dos motivos pelo último episódio do Edscast. A vida do empresário ela é muito dinâmica e, por um lado, muito triste. O Rafael não pode mais estar aqui com a gente, mas por um lado positivo que ele tem muitas oportunidades novas e teve uma incompatibilidade de agenda. Então, ele não consegue mais conciliar todas as coisas. E tem muitas coisas boas acontecendo com ele. E desejo muitas felicidades para o Rafa. Eu tenho certeza que ele vai explodir. Na verdade, ele já explodiu. Agora ele só vai dar seguimento em tudo que ele construiu por todo esse tempo. Então, Rafa, tô contigo. Se você precisar de mim. Então, não teve nenhum tipo de problema, nenhum tipo de briga, nenhum tipo de nada mal. Foi simplesmente uma incompatibilidade de agenda. Então... E aí eu queria falar um pouco sobre a nossa trajetória, sobre a nossa história. Queria pedir para vocês ficarem até o final, porque a gente tem recados importantes para dar aqui. Eu queria contar um pouco da história, como surgiu o Edscast, como a gente chegou até aqui. Foi uma ideia de que... Eu sou um cara que acompanha muito podcast, assim, desde o início ali, quando começou o Flow Podcast, eu sempre acompanhei muito toda essa transição. Hoje continuo sendo um ouvinte assíduo e um telespectador, porque eu também assisto bastante. E eu sempre tive essa vontade de ter o meu próprio podcast, de ter uma coisa, porque eu me vi dentro da comunicação como uma parada bem interessante. E eu já vinha pensando sobre isso há um bom tempo, sobre como fazer isso, o que poderia ser feito, como que eu poderia implementar isso, mas não é fácil, é muito complexo ter um podcast, é muito complexo. Não parece, mas é um projeto caro, não é barato você conseguir ter tudo isso, toda essa estrutura. Aí tem a parte complexa de você ter um bom conteúdo, de ter bons convidados. E isso fui postergando essa ideia por um período, até que um evento que a gente foi palestrar, eu e o Rafa, a gente estava lá palestrar no evento do Léo, lá no NL On The Road. E assim, comentei com o Léo a minha vontade, já tinha o nome Edscast, já tinha surgido na minha cabeça. E quando eu comentei com o Rafa, de primeira ele falou, vamos fazer. Eu falei, é nada. Encontrei um cara piroca da cabeça e a gente tirou o projeto que estava somente dentro da minha cabeça até aquele momento. Em 2 semanas a gente já estava gravando o nosso primeiro episódio. Isso foi em novembro do ano passado, novembro de 2023. E de lá para cá, todas as quintas-feiras, estávamos aqui com um episódio novo, com mais conteúdo, conversamos com uma galera muito foda. E assim, esse projeto, a nossa ideia ela surgiu a partir de um sonho que eu tive, de umas ideias que eu tive, vi uma oportunidade no mercado, que assim, existem muitos podcasts que falam sobre marketing digital, mas o modelo acaba sendo um pouco diferente. A gente quis trazer algo mais descontraído, mas ao mesmo tempo com muito conteúdo, porque tanto eu quanto o Rafa, a gente vive do marketing, então a gente está imerso nisso, a gente fala, vive e respira isso todos os dias. E aí quando vem uma pessoa que é um case de sucesso em alguma determinada área dentro do marketing digital, a gente consegue conversar bem com essa pessoa porque a gente está dentro desse mercado. E, obviamente, a gente tem essa parte de ser mais descontraído, a gente não quer que seja um bate-papo chato, pesado, aquela parada que não dê para acompanhar. E o objetivo, de fato, também de levar conhecimento pra galera, levar um bom conhecimento, um bom conteúdo pra nós, fazer network com pessoas incríveis. Pô, passou por essa mesa aqui, cara, uma galera incrível. Depois eu vou falar um pouco desse pessoal que passou por aqui, vou me aprofundar um pouco mais. Mas antes disso, pô, o projeto começou em novembro. Hoje a gente tá em maio, a gente tem aí 7 meses, vamos por aí. Pô, a gente já tá... Hoje, provavelmente, a gente bate 9 mil seguidores no YouTube. Pô, um projeto 100% independente. A gente começou nós dois lá, bancando tudo. E aí, hoje, provavelmente, batemos 9 mil inscritos. No total, nas redes sociais, YouTube, a gente deve ter aí umas 500 mil visualizações.
Pô, tivemos muitas pessoas que chamaram a gente pra falar, pô, cara, me ajudou pra caramba a determinado assunto, teve umas coisas que me ajudaram nisso. O feedback foi sempre muito positivo e muito bom. Então, assim, isso deixa a gente muito feliz que a sensação é de dever cumprido, pô. A gente fez uma parada e fez com excelência. Então, foi muito importante para nós tudo isso. E aí eu queria falar um pouco sobre os convidados. Eu até anotei aqui porque, pô, foram 26 episódios. E, cara, se fosse somar o faturamento dessa galera aqui, teria alguns bons milhões aqui que já passaram por essa mesa, assim, porque foi uma galera muito foda. O primeiro episódio que a gente gravou foi com o Velker. Apesar de ser o segundo episódio oficial, ele foi o primeiro episódio que nós gravamos aqui. E aí, se vocês assistirem lá, apesar de ser um episódio muito bacana, tipo, com conteúdo bem legal, mas você vê que a gente tá meio durão, porque, pô, foi o primeiro episódio que a gente gravou. E o Velker também tava num momento difícil da vida dele ali, tinha acabado de passar por umas situações ruins, então foi um episódio meio travado. Em seguida, a gente gravou com o Léo, que o projeto começou por causa do NL. Eu e o Rafa se conhecemos no NL. Então, quando a gente pensou em montar o projeto, a gente marcou uma reunião com o Léo, trocamos várias ideias, o Léo deu um monte de dica, indicou uma galera, passou contato de um monte de gente, ajudou muito para que isso acontecesse, para que esse projeto saísse do papel e se tornasse uma realidade. Então a gente convidou ele para ser o oficial primeiro episódio. Então ele foi o nosso primeiro episódio, o hashtag 01. E aí depois do Velker, depois conversamos com o Adam Peçanha, episódio Adam, o rei do corte. Muito bom falar com ele, tipo, ele dá umas cutucadas, assim, é um papo meio de vida mesmo, de se tocar do que a gente tá fazendo, sobre propósito, sobre uma parada mais profunda. Então, assim, foi um bate-papo muito bom. Depois a gente teve um papo com o Bonatinho também entregou o ouro. Tipo, o Bonato foi um dos episódios que mais repercutiu, porque ele entregou muito conteúdo e as pessoas que assistiram falaram muito bem desse episódio. Falaram, cara, me ajudou pra caramba, adiantou muito a minha vida. Evandro Mazuco, pô, não tem nem o que falar. Pra mim, um dos meus episódios preferidos, porque foi um papo descontraído com um cara que entende muito de business, de negócio, tem a empresa consolidada, muito foda, muito foda. Fernando Freitas, não preciso nem falar, porra, demos risada pra caramba, um cara que fala de posicionamento, papo muito bom, muito bom. Rodrigo Maciel também, que papo gostoso, foi um papo muito bom. Véspera do Ano Novo, ali entre Natal e Ano Novo, que saiu, o episódio dele tava meio bravo. Pô, vocês botaram na pior data. Mas foi um episódio muito bom, cara, muito bom mesmo. Falou muito sobre a agência, sobre o projeto dele, sobre o reality show. Depois com o Marcelo Natali também, um episódio que repercutiu muito. Falamos sobre marketing político. Putz, foi muito legal, foi muito legal. Bibiana, é uma dor de todo mundo, que é contabilidade. Também foi um episódio legal. Depois veio do Regis, conversamos bastante sobre a história dele, sobre vida. Ficamos de fazer um segundo episódio, ainda não conseguimos, enfim, não batemos a agenda. Felipe Neto. Pô, Felipe Neto, o cara é o gênio do marketing, cara. O cara é muito foda, muito foda, muito foda. E foi muito bom bater um papo com ele. Depois veio o Anderson Gomes, mesma coisa, um papo descontraído, demos bastante risada, falamos sobre infoproduto, lançamento. Puta, cara legal, muito gostoso falar essa troca com ele. Seguido por Arlindo Armando, também foi um episódio curto, porque ele parou o carro aqui no estacionamento, que ia fechar, e ele teve que sair meio que correndo, embora correndo, mas mesmo assim entregou bastante conteúdo quando o assunto é lançamento de infoproduto, cara. É um episódio que de 1 hora, que se você assistir, se você quer ser um coprodutor, puta, ali ele entrega o ouro também, tipo, ele dá muito direcionamento. Depois veio com Rafa Medeiros, puta, gigantesco, cara, monstro do digital, não só do digital, um cara que veio do mundo corporativo, um cara brabo também, e foi um assunto bem profundo. Tipo, a gente sai daqui muito pensativo, porque, pô, é um assunto bem profundo. O brabo, Fernando Araújo também, pô, papo legal, entender uma história dele, como que ele veio parar aqui em Floripa, hoje dono de uma grande comunidade aí de design, gente boa pra caramba. Gustavo Barbosa, nosso amigo da Fraternidade Hawkins, que entregou pra caralho também. O episódio do Gustavo, ele entregou o ouro, assim, foi uma mentoria de 1 hora e meia. Quem não assistiu, perdeu. Perdeu não, porque tá no YouTube e vai ficar por muito tempo. Depois a gente conversou com quem mais? Com a Stephanie.
pô, papo legal sobre social media. Guimê também, papo sobre comunidade, sobre como montar uma comunidade. O cara é criador do DU. Gabriel Breyer, puta papo, que me surpreendeu muito. Eu não conhecia o Gabriel Breyer. Puta, o cara é um gênio, cara. Inclusive, tenho agendado com ele uma reunião amanhã. Puta, muito, muito foda, um papo muito bom. Indico pra vocês acompanharem, assim. Ele vem aqui com aquele estilão dele de roupa de Star Wars. Você não dá R$1 pra aquele cara. Quando ele abre a boca, você fala, caralho, muito conteúdo, muito foda, cara. E muito gente boa também, um cara muito, muito legal. Depois vieram os meninos do Drop Latam, o Drop na Prática e o Japa também. Pra quem se interessa por dropshipping, episódio indispensável, assim, é um episódio que, cara, não tem como não assistir. Eles explicaram a grande diferença de fazer dropshipping no Brasil e fazer na América Latina, e, cara, é uma diferença gigantesca. Então, assim, os caras estão faturando e faturando alto. Depois veio o Davi Ribas, também um papo muito de comunidade, de fazer movimento, foi um papo muito profundo, assim, é aqueles assuntos que a gente tem que parar para pensar sobre o que está acontecendo. Rafael Albano, falando sobre sedução, sobre persuasão, sobre como conversar com as pessoas. E o último episódio foi com o Alexandre Souza. Eu já estava sozinho, o Rafa já estava nos Estados Unidos, então foi um papo, mas foi um papo muito legal com o Alexandre Souza, assim, um puta cara legal, hoje um dos gerentes lá de inovação do Sebrae, um dos caras que criou, ou o cara que criou o Startup Summit, que hoje é um puta de um evento gigantesco. Então, assim, isso foram as pessoas que a gente teve aqui no estúdio, mas nesse meio período, cara, a gente teve a oportunidade de levar o podcast pro NL Experience, então a gente transmitiu, pô, a molecada do Bananecos aqui deu um show lá, assim, fizemos uma transmissão de cada dia, 6 horas ao vivo, direto. Pô, ali a gente conversou, cara, acho que com mais de 40 pessoas, falamos, aí a gente rompeu uma barreira muito grande. Pô, o nosso podcast com, sei lá, com 4 meses, 5 meses de criação, a gente tava conversando com o Diamant, o cara que criou o Sexy Canvas, conversamos com o Strider, com Calduro, com Adriano Giannini, pô, o Edscast, conversar com o Adriano Giannini, pô, é um negócio, assim, extremamente surpreendente pra nós, foi algo muito grandioso, a gente ficou muito feliz de poder ter conversado com isso. E teve muita gente que a gente conversou lá no NL, Strider, Piscinini, o mestre do roteiro, a Isabelle Machado. Conversamos com as nossas esposas, com a Giovana e com a Renata, foi muito legal, a gente pôde trazer a galera dos bastidores pra frente, mesmo que envergonhada, elas vieram, e Rodrigo Vicente, bom, cara, teve muita gente, eu não vou falar todo mundo, aí teve a galera da Fraternidade Hawks, a galera do Palco 2, os patrocinadores, eu não vou falar aqui porque eu vou esquecer o nome de alguém e vai ser sacanagem, mas, cara, eu queria, assim, falar pra todas essas pessoas que eu falei e pras pessoas que eu não falei o nome, que estiveram sentadas conosco, muito obrigado.